Boa noite. Quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Veja agora os destaques desta edição. Raimundo Neném abre mão de disputar a reeleição à presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Ministério Público do Estado do Acre oferece denúncia contra Tião Bocalon por discriminação no episódio Papai Noel Gay. Governo do Estado do Acre faz entrega de equipamentos agrícolas para trabalhadores rurais de base familiar do Vale do Juruá. Em Rodrigues Alves, Polícia Civil prende homem acusado de tentar matar o próprio pai. Começa agora o Gazeta em Manchete. O atual presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador Raimundo Neném, recuou e abriu mão de disputar a reeleição ao cargo. Essa decisão trouxe uma rotina nova para a casa. A disputa pela mesa diretora da Câmara de Rio Branco trouxe silêncio às sessões. Antes, quem gritava que não abriria mão da presidência, agora prefere ficar calado. Até quem fazia oposição ao prefeito está mudo. Tudo isso para não perder os votos entre os colegas de parlamento. A novidade dessa quarta-feira foi a retirada do nome do atual presidente Raimundo Neném. Ele até cogitou brigar pela reeleição, mas foi perdendo espaço e aliados. Anunciou que está desistindo de brigar pela mesa diretora por questões particulares. Em decisão com a família, com os colegas, com a equipe, a gente resolveu retirar o nosso nome, até porque nós demos nossa contribuição aqui nessa casa, E agora é torcer que um novo gestor que ganhe essa eleição, que eu quero ajudar também, é claro, venha fazer o trabalho que a gente vem fazendo na casa. Valorizar o funcionário, valorizar os servidores, no caso os vereadores, honrar os compromissos com a população junto com o prefeito de Rio Branco. A eleição da mesa diretora da Câmara de Rio Branco começa a ganhar uma nova configuração. No início, 6 nomes foram lançados para a presidência. Agora só restam 2, a vereadora Elzinha Mendonça e o recém-eleito Joab Lira. O restante, que tinha lançado seu nome, vai ter que brigar agora por outros cargos. O prefeito Tião Bocalon se articula com os partidos da base para eleger Joab Lira, mas é difícil saber como vão agir os novatos. São esses novos vereadores que Elzinha Mendonça quer trazer para o seu lado. Sami Bistene, que primeiro lançou o nome, pode ter queimado a largada, ao lançar sem combinar com o partido. O PP tem mais 5 vereadores. Assim como a eleição para prefeito, a tendência da Câmara é a polarização. Um projeto prevê isenção de imposto de renda sobre os prêmios pagos aos trabalhadores. Os prêmios listados não têm natureza salarial. Projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda sobre os prêmios recebidos por trabalhadores em razão de desempenho extraordinário durante as atividades está em análise na Câmara dos Deputados. Conforme a consolidação das leis do trabalho, CLT, prêmios são liberalidades concedidas pelo empregador ao empregado na forma de bens, serviços ou valor em dinheiro. Nesse último caso, em geral, a cobrança de imposto de renda na fonte. O autor da proposta é o deputado federal Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, segundo o qual já ficou acertado os prêmios que não podem receber tratamento trabalhista, tributário e previdenciário. Segundo o parlamentar, prêmios são instrumentos de aumento de produtividade e de aprimoramento de qualidade e de comportamentos e têm um importante papel na evolução da produção. A proposta ainda não tem data para ser votada. O governador Gladson Cameli entregou equipamentos que beneficiam os produtores de base familiar na região do Vale do Juruá. No estacionamento do Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, o governador entregou 85 kits de casas de farinha e roçadeiras, atendendo a 5 associações de produtores do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, em Tarauacá. A entrega, viabilizada pela Secretaria de Meio Ambiente com apoio do Ministério da Agricultura, busca facilitar o trabalho no campo e promover mais produtividade. Que é para fortalecer essas ações, a partir das associações e dos
dos associados que estão na floresta pública, para que eles tenham cada vez mais condições, né, de desenvolver atividades econômicas. Os kits representam uma economia de até R$ 8.000 para cada agricultor beneficiado. Gladson Cameli destacou a importância de parcerias entre os poderes e a união de esforços para atender os produtores rurais, especialmente os mais distantes. Então isso aí é uma parceria, é todo um apoio que a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, todo o sistema de meio ambiente do Estado, juntamente com a nossa Assembleia Legislativa, os deputados federais, o governo federal, a gente está conseguindo aí fazer entregas como essa. A aquisição dos equipamentos contou com recursos de uma emenda da ex-deputada federal Wanda Milani, além de articulação dos deputados estaduais Nicolau Júnior e Luiz Gonzaga. E isso é um convênio que estava travado, né? Então, através dessa nossa visita, desse pedido, graças a Deus a gente conseguiu liberar esses equipamentos que vão para a população. O presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga, também ressaltou o impacto do equipamento na produção local. Isso é muito importante porque a nossa farinha é a melhor farinha do mundo e nós precisamos exportar essa farinha. E com certeza esse equipamento vem dar mais qualidade à nossa farinha para que nós possamos exportar e aumentar a renda do nosso produtor. Representando os produtores, Ocionei da Conceição, da Associação Agroflorestal do Baixo Rio Gregório, agradeceu o apoio e destacou os benefícios diretos para a comunidade. Que vai suprir a necessidade do nosso produtor, né? A gente vem aí batalhando, tentando agregar recursos para a nossa comunidade e é importante que tem produtor que precisa. Hoje a gente tem dificuldade de ter recursos para trabalhar e isso aí vai agregar muita força para a gente. Ministério Público do Estado do Acre formaliza uma representação criminal contra o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, por causa de declarações homofóbicas relacionadas ao projeto Papai Noel Gay. Em dezembro de 2023, o prefeito Tião Bocalon reprovou um projeto cultural intitulado Papai Noel Gay. O musical foi criado para o público LGBTQIA+, com foco na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Só que o projeto, para ser levado à frente, precisava de recursos do Fundo de Cultura, o que acabou sendo negado pela Fundação Elias Mansur. Para o Ministério Público, outro ponto grave foi o fato de o prefeito Tião Bocalon, em um programa de entrevista, criticar o projeto em tom homofóbico. Ele chega a dizer, abre aspas, evidentemente é uma coisa que pega mal, vamos ser honestos, Papai Noel é para quem? Não é para criança? Como vai ficar falando para as crianças de Papai Noel gay? Fecha aspas. Em outro trecho, o prefeito alerta que devem se respeitar a cultura cristã judaica. Para o MP, o prefeito nem verificou o teor do projeto e, ao gravar a entrevista, disseminou ódio coletivo e estigmatizou a população LGBTQIA+. A procuradora Patrícia Rego, que assinou a denúncia, disse que houve uma grave violência simbólica que revela desprezo e diversidade e a dignidade de um grupo social. O prefeito se defende, disse que em nenhum momento foi homofóbico, a preocupação foi com as crianças, para ter acesso a um material tão grave. O Ministério Público está fazendo a parte dele, né, e tudo isso será discutido na Justiça. Não tenho por que ter medo das acusações, mesmo porque eu nunca fui homofóbico, né, e nunca fui racista. Então, mas tudo isso será discutido na Justiça. O Ministério Público está pedindo à Justiça que o prefeito responda pelo crime de racismo e homofobia. Como foi gravado em um programa jornalístico, a pena pode variar de 2 a 5 anos. Além de responder pelos crimes de homofobia e racismo, o Ministério Público quer que o prefeito pague uma indenização coletiva no valor de R$ 350 mil. Esse dinheiro seria revestido para associações e entidades que trabalham em defesa do movimento LGBTQIA+. Por fim, o MP esclarece que não existe acordo para crime racial, um entendimento que existe desde fevereiro de 2023, quando o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre o caso. Há só uma imprecisão no que nós informamos, porque a Fundação de Cultura envolvida nesse episódio não foi a Fundação Elias Mansur, mas a Fundação Garibaldi Brasil, que está sob a responsabilidade do prefeito Tião Bocalon. Vamos temando. Depois do intervalo, as orientações para reforçar os cuidados para não cair no golpe da carteira de habilitação. Nós voltamos em instantes.
O golpe do SMS da carteira de motorista já foi muito comentado. Mas, como o dinheiro tem sido coisa rara no bolso de muita gente, reforçamos os cuidados para que você não tenha mais essa dor de cabeça. Com a chegada da tecnologia, os criminosos passaram a explorar um novo universo de possibilidades para a aplicação de golpes. Uma dessas formas mais utilizadas atualmente é por meio do aparelho de celular. Não são poucas as pessoas que já receberam diferentes tipos de mensagem, notificando premiações, sorteios e liberação de empréstimos, sem nunca terem nenhum tipo de cadastro para isso. Já recebi, anteontem eu já recebi foi mensagem no meu WhatsApp sobre auxílio gás. Já. Mas você está atenta de que... Para me acessar tal link e tal, que para ver quanto tem disponível na minha conta e tudo. É golpe. Já recebi vários já, tipo, ganhei um carro, principalmente aqueles jogos do Tigrinho, né? Tipo, você ganhou tanto dinheiro no jogo, vinha sacar pelo link e tal. Geralmente isso acontece no aplicativo Mensagem, né? O famoso SMS, que chega pra gente direto. Aí tu sabe que é golpe. Com certeza, é golpe, pode ter certeza. Mas é preciso ficar atento, porque acaba de surgir uma nova tentativa de golpe. Dessa vez, os bandidos enviam mensagem como se fosse do Detran. Eles notificam a pessoa de que a Carteira Nacional de Habilitação pode ser suspensa e orientam que a pessoa clique no determinado link que foi enviado. E é exatamente nesse momento que o usuário cai no golpe. E as nossas informações, o que a gente precisa passar para os usuários do serviço do Detran, estão nos nossos canais oficiais, que é o site do Detran, o Facebook, o Instagram, né? Nós não passamos nenhum tipo de mensagem, principalmente cobrando taxas, né? Nem mesmo taxas de leilões e tantos outros serviços que o Detran realiza. Então as pessoas fiquem atentas, né? Qualquer dúvida, qualquer mensagem que chegue, você tente buscar auxílio nos nossos canais oficiais. E aqui o acriano ele tem um diferencial, né? Ele gosta de ir presencial, então a gente também orienta que procure uma unidade do Detran, né? No interior são as Ciretrans e na capital, ali na Dias Martins. Além do Acre, registros desse tipo de golpe já foram notificados em outros 18 estados brasileiros. A Associação Nacional dos Detrans já se pronunciou sobre o caso e orienta que, ao receber a tal notificação, o condutor não acesse o link enviado e oficialize a denúncia à polícia. Vamos falar sobre infraestrutura ou os problemas relacionados à infraestrutura. No bairro Montanhês, um exemplo do descaso com o dinheiro público. Várias denúncias foram feitas de que as intervenções da Prefeitura de Rio Branco aconteceram até o período eleitoral. Dia 2 de outubro de 2024, Travessa União, bairro Montanhês. Foi isso que fizeram com a rua da Dona Francisca Lopes, que há 21 anos mora no local. Antigamente era bem melhor do que está hoje, né? O Uber não entra, a minha moto, quando eu chego do trabalho, meu Deus, a roda não tem como sair mais no outro dia, não. Eu saio na sacola, 5h30 da manhã, para pegar o ônibus ali. Saio na sacola, 2 sacolas no pé, que não tem como. Antes eu nunca saí na sacola, porque era bem melhor antes do que agora. A rua, que antes era asfaltada, deu lugar à lama, esgoto a céu aberto e muitos transtornos. O senhor Silas Lima chegou a atolar o carro ao tentar sair de casa. Quando eles taparam aqui, fizeram aqui a terraplanagem, eles tamparam os canos de esgoto velho que tinha. E estourou justamente dentro da minha casa. O esgoto vinha aqui, ó. Já estava entrando dentro dos quartos já. E eu fui lá na CEINFRA e disseram que não era problema deles não, que era da chuva. E aí eu peguei e cavei um buraco ali, ó. Cavei um buraco ali, quando eu meti o boca de lobo, topei no cano. O esgoto subiu por cima de mim. Ou seja, o esgoto estava vindo daqui. Aí quando eles viram isso aí pegaram e mandaram o engenheiro vir aqui em casa. O engenheiro veio aqui em casa, aí taparam os esgotos, arrumaram, fizeram um dreno
entendeu? Aí depois vieram acabar de arrebentar a rua. Arrebentaram aqui, mas já tá vazando. Pode ver que tá vazando ali ainda, ó. Água, isso aqui é água, ó. Tá esgoto, ó. Dona Francisca Gomes, que também mora há 8 anos no local, nunca imaginou que fosse ver sua rua pior do que o que era. A gente tinha asfalto, mas aí depois que tiraram o asfalto ficou lama pura. Hoje mesmo, para me vir do trabalho, o rapaz que veio me deixar, ele não veio me deixar aqui porque tinha chovido e estava super liso, só no barro, não tem como vir. Carro aqui atola mesmo? Atola mesmo. E sem contar que a água da rua, agora que ao tirar a rua, entra todinha para dentro do meu quintal ali. Além da Travessa União, outras vias do bairro Montanhês estão nesta mesma situação. Nós estamos na Rua Tropical, uma das principais do bairro. E segundo os moradores, há mais de 20 dias, este esgoto a céu aberto está nesta situação. E o poder público, até o momento, não fez nada. Além do esgoto jorrando a céu aberto, seu Ney Cavalcante conta os vários acidentes que já ocorreram no local. Fica muito liso, já houve acidente aí, uma senhora caiu de moto aí. Semana passada mesmo uma criança correndo, não caiu porque o pai segurou pela mão, mas o acidente aí é iminente. Assim que não está chovendo, maravilha, mas quando ele enche, ele transborda de uma tal forma que toma toda a rua de conta aí. Isso aí é esgoto? Isso aí é esgoto puro. Todas essas ruas fazem parte do projeto Asfalta Rio Branco, que, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEINFRA, irão passar por instalação de sarjetas e meio-fio para depois receberem o novo asfalto. Mas o que ninguém sabe é quando isso irá acontecer. Enquanto isso, os moradores sofrem, principalmente nesse período de chuva. Nos últimos dias, são constantes também as reclamações sobre a falta d'água em vários bairros de Rio Branco. O SAERB, quer dizer, a SAERB, a autarquia municipal responsável pela política de saneamento, se posicionou sobre o assunto. Há alguns dias nós já mostramos aqui em nossos programas alguns problemas que o SAERB vem enfrentando em relação à ETA 2. Existe a parte da captação que nós mostramos já, e a outra parte da ETA 2 ainda, ela fica ali no finalzinho da Estrada da Sobral, em frente ao CEASA. Ali é justamente onde existe o trabalho, após a captação de água no rio, é naquela parte ali em frente ao CEASA que existe realmente o trabalho da água para ela ficar pura e chegar até a residência dos moradores. Acontece que esses problemas, uma parte do chamado decantador acabou desmoronando e isso acabou afetando o abastecimento. Quem vai dar detalhes, quem tem propriedade para falar disso é Enoque Pereira, ele que é presidente do SAERB. Enoque, primeiramente em relação ao problema, como eu mencionei, houve um desmoronamento do decantador, que é um equipamento utilizado, e isso acabou afetando a distribuição. Isso, a gente tem dentro da ETA algumas fases para tratar a água, né? A segunda fase é a fase justamente do decantador. O decantador ele faz a função de segurar a sujeira. O sujo que tem aquela água turva, ela segura. Inicialmente aplica-se o produto, ela se agita bastante e aí no decantador ele começa a ter mais um fluxo mais lento. E nesse fluxo mais lento vai juntando-se os flocos e aí vai pesando e vai indo para o fundo ficando dentro das colmeias. Então a função dela é segurar a sujeira. E o filtro é a última fase, que é a fase de realmente deixar água dentro dos padrões que a gente é cobrado tanto nacional como em situações municipais. A gente fez uma programação de recuperar os filtros, que estavam bastante saturados já estavam bastante desgastados, né, com a vida útil já vencida praticamente. E aí a gente fez a programação, a gente conseguiu um recurso de emenda de bancada, e aí fomos fazendo essa programação de fazer ele antes de terminar o verão. Só que, infelizmente, um dos decantadores colapsou. E aí, essa função de decantar a água perdeu a função dela, porque ela colapsou, não tinha mais como fazer essa função. Então, encheu de lama, né? Porque essa lama que vai ficando... Você recebe água limpa na sua casa, é aquela água do rio suja. Então, fica em algum canto essa lama, que fica no decantador. O decantador tem essa função. Então, como ele colapsou, ele não estava mais fazendo essa função. Estava atrapalhando, inclusive, porque a água passava e sujava. E a gente teve que começar a fazer essa obra lá de recuperação desse decantador. Então ficou acumulado tanto filtro como decantador. Então a ETA não conseguiu mais tratar o que ela tem
de tratamento que é 1.000 litros por segundo. Hoje nós estamos tratando só 850 litros por segundo lá, que é o que permite. Acima disso aí vai sujar a água. Então a gente não vai forçar a ETA. Só que começamos a fazer a parte inicial do decantador. Estamos terminando hoje, que é a parte de a gente colocar os apoios que segura as colmeias. Termina hoje à tarde, se Deus quiser. Amanhã a gente vai ver se a gente consegue, com que esse decantador traga um pouquinho, pelo menos decante um pouquinho nessa água. Cada decantador tem a função de decantar 250 litros por segundo. Vamos tentar ver se ela decanta sem essas colmeias, pelo menos 100. E eu acho que ela consegue. Se conseguir, a gente vai voltar para 950 litros por segundo, bem próximo dos 1.000, até que a gente consiga resolver de vez. As colmeias são feitas em fábrica, a gente manda fazer, sob medida. Vai sair uma carreta agora sexta-feira, são 5 carretas para poder a gente atender todo o decantador. Então, o filtro vai terminar talvez até o dia 20 e também o decantador até o dia 20. São situações que nós fomos obrigados a fazer em detrimento do colapso que houve na ETA, né? Se Deus quiser, dia 20 em diante vai normalizar todas as regiões de Rio Branco. E até lá, eu só peço que o usuário tenha o bom uso da água. Tá? Se vê o vizinho desperdiçando, denuncie, porque é você que vai ficar sem água se não denunciar. Então, são vários gargalos em Rio Branco em detrimento desse desperdício. Hoje, talvez, é o SAEB que é o culpado mesmo, né? Em detrimento de não ter sido feito lá atrás. A ETA tem mais de 20 anos. Esse tipo de serviço tem que ser um serviço permanente, não cuidar dessa manutenção permanente, que é o nosso colo. Então, nós estamos só resolvendo, ninguém está escondendo nada, estamos resolvendo o problema para a gente garantir tanto a vazão de 1.000 litros por segundo, como também a qualidade da água. E ainda nesta edição, mais 4 pessoas fazem operação de transplante de rins na Fundação Hospital do Acre. Os detalhes depois do intervalo. O Google Educação apresentou para a Prefeitura de Rio Branco uma plataforma, um sistema de trabalho para agilizar e organizar a administração da Secretaria de Educação de Rio Branco. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, recebeu a diretora do Google for Education no Brasil, Marice Marchini. Durante a reunião, foi discutida uma parceria com a gigante da tecnologia, que tem como objetivo aprimorar a qualidade do ensino e da aprendizagem na rede municipal de educação da capital acreana. O Google for Education ele é um conjunto de soluções, né? E a nossa filosofia são baseadas em 3 pilares e uma base, né? O primeiro pilar diz respeito ao software, né? A disponibilização de ferramentas digitais para professores e alunos, né? E a gestão se comunicarem e colaborarem. A segunda vertical, o segundo pilar dessa solução são os equipamentos, né? Nós do Google, a gente desenvolveu um equipamento adequado, totalmente voltado para a educação, chamado Chromebook, né? Que é um notebook do Google, né? E ele tem uma característica única, que é o gerenciamento, né? O que traz esse gerenciamento? Ele traz segurança, ele traz a gestão, né, da utilização desse equipamento num contexto de sala de aula, né? E o mais importante, a coleta de dados para transformar esses dados em informações, né, importantes para a decisão das secretarias de educação, né, e dos gestores, né? O terceiro pilar são os recursos digitais, né? O que a gente chama de recurso digital? Qualquer coisa que esteja num www, né? A gente tem aí algumas referências super interessantes de utilização de ferramentas que não são tradicionalmente educacionais num contexto educacional. A iniciativa busca alinhar a rede de ensino de Rio Branco às inovações tecnológicas e metodologias globais. Aderindo à proposta, Rio Branco será a primeira capital da região norte com possibilidade de se tornar referência na aplicabilidade do serviço.
Essa plataforma vem para somar, né? Porque hoje nós já temos contratado aí a Mente Inovadora, que está sendo um sucesso total, né? Nós compramos os tablets para os alunos, nós compramos os notebooks para os professores, né? Computadores novos para as escolas, levamos a rede de internet, né, de fibra ótica para todas as escolas, exatamente para isso, para que facilite, né, a comunicação aí entre aluno, professor, escola, pais, enfim, para que a gente possa, usando todas as ferramentas aí, melhorar cada dia que passa a educação do nosso município, que é fundamental. É a educação que transforma, é a educação que muda o mundo. A secretária de Educação do município destacou o potencial para transformar a experiência entre professores, alunos e famílias, assim como reforçou que a tecnologia é um meio importante para o desenvolvimento da educação. O valor do investimento ainda não foi fixado e a previsão de aplicabilidade da plataforma está prevista para iniciar em 2025. E nós vamos agora sentar, né, para conversar com eles. Eles vão dar um aporte total para a gente, né? E aí a gente pode ver. Eu acredito que não será neste ano, né? Porque nós estamos finalizando, mas o ano que vem, e o nosso vai terminar nosso calendário agora escolar final de janeiro. Então, os professores terão as férias dele, né? E logo depois a gente pode retomar isso aí. Vamos falar sobre saúde pública. Mais 4 pessoas fizeram transplante de rins na Fundação Hospital do Acre. Em maio deste ano, por meio do Diário Oficial da União, a Fundação Hospitalar do Acre ficou habilitada para realizar a retirada e transplante de rins. A cirurgia ocorre para substituir um rim doente por um saudável. Mas um fator determinante para que o procedimento ocorra é a compatibilidade entre os envolvidos. Uma delas é a sanguínea. Aqui no Acre, desde que a fundação foi habilitada, esse critério não conseguiu ser preenchido. Mas nesta semana, diante a compatibilidade entre doadores e possíveis receptores, 4 pacientes aqui do Acre conseguiram realizar o transplante. São 2 homens, sendo um de Epitaciolândia e o outro de Cruzeiro do Sul, e 2 mulheres, uma natural de Assis, Brasil, e a outra aqui mesmo da capital. Mais de 30 profissionais foram envolvidos no processo de transplante. 10 atuaram de forma direta nas cirurgias. Os procedimentos foram considerados um sucesso e os pacientes permanecem na unidade até concluírem o tempo necessário de recuperação. A gente preparou os pacientes, alguns pacientes fizeram os exames, já estão na lista e, graças a Deus, concluímos o transplante com sucesso. 2 transplantes, doador falecido, né, doador local, e transformou a dor em esperança. Então, nosso momento de esperança e de renovação, de qualidade de vida para esses pacientes, né, chegou. E a gente espera que esse ano ainda aconteçam mais transplantes. A presidente da Fundação Hospitalar comemora o retorno dos transplantes renais, que não ocorriam desde a pandemia da Covid-19. Soron Steiner garante que o complexo possui toda a estrutura necessária para atender a demanda, que a partir de agora deve aumentar diante da nova modalidade de transplante. Nós estamos muito felizes pela retomada do transplante renal aqui na Fundação Hospitalar. É um marco, né, a realização desses 4 transplantes nos últimos dias, mas ainda mais satisfeitos por podermos devolver para os nossos pacientes a qualidade de vida tão esperada por eles. A partir de agora, esses pacientes não dependerão mais das máquinas de diálise. Além disso, também realizamos 2 transplantes de fígado e agora um possível transplante de córnea. Bom, se falar sobre infraestrutura, né, sobre obras, com a obra em andamento, cabos de aço são instalados na passarela Joaquim Macedo para dar sustentação e segurança durante o serviço de recuperação. O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária e o Corpo de Bombeiros do Estado começaram a ancorar os cabos de aço às máquinas posicionadas ao lado da passarela, funcionando como suporte para o pilar principal da estrutura. De acordo com a presidente do DERACRE, a equipe de topografia realiza o monitoramento diário do solo. A gente solicitou a ajuda do Corpo de Bombeiro
nós vamos fazer, vamos puxar os cabos de aço para as máquinas e vamos fixar estacas do outro lado também. Serão 2 puxados para lá e 2 para cá, que é para a gente começar o trabalho embaixo. A empresa já está aqui, já está terminando a preparação do canteiro de obras e assim que a gente finalizar essa parte com o corpo de bombeiro, a gente já começa a trabalhar no pilar danificado. O cronograma da obra inclui a montagem do canteiro e a instalação de sistemas de contenção, como cortinas atirandadas e estacas prancha metálicas. O reforço da estrutura contará com a instalação de 18 estacas circulares de concreto com armadura de ferro no pilar danificado, garantindo maior estabilidade e segurança à passarela. A empresa já está se instalando no local, acionamos o corpo de bombeiro, para dar um apoio para a gente conseguir colocar as cintas de sustentação para ancorar os cabos de aço junto às máquinas, para segurar o mastro, que é o que está danificado hoje, o que tem certa urgência para a gente ancorar, para que a empresa trabalhe com segurança também embaixo da ponte, com a cravação das estacas de sustentação. E depois do intervalo, os detalhes do noticiário policial. Voltamos em instantes. Valdir Valério do Nascimento e Joci Bezerra de Freitas estão sendo julgados hoje pelo assassinato de Elivaldo Santana. Elivaldo Santana foi executado a tiros há 8 anos, na cidade de Porto Acre. O candidato a vereador de Porto Acre, Elivaldo Santana, foi morto dentro do carro com vários tiros. O crime ocorreu em 24 de agosto de 2016. Na primeira linha de investigação, a polícia apontava como possível um crime político. Mas logo se descobriu que se tratava de uma desavença com o ex-marido da atual companheira de Elivaldo. Célia Nascimento brigava pela divisão dos bens com o ex-marido e Elivaldo decidiu entrar na briga. A denúncia aponta que Valdir Valério do Nascimento, que nessa quarta-feira foi julgado pelo crime, contratou 2 pistoleiros para tirar a vida de Elivaldo Santana. Um dos matadores, Joci Bezerra de Freitas, também foi julgado. Ambos negaram o crime, mas testemunhas mostraram que Joci andou pelo ramal dias antes e depois do crime. Chegou para um carro dentro de casa e foi lá. Quem foi lá? O Joci. O Joci. Entendi. O Joci foi lá na casa da senhora. A polícia descobriu que Elivaldo vinha recebendo ameaças por mensagens telefônicas e eram de Valdir, que também mora na Vila do V, próximo à propriedade do candidato a vereador morto. Há uma animosidade, há depoimentos nos autos que mostram essa animosidade, inclusive confirmado hoje aqui no júri durante o julgamento. A investigação, quando ela se inicia, ela levanta hipóteses. As hipóteses surgem, a delegacia, cabe à autoridade policial o levantamento daquilo que se confirma e aquilo que não. É evidente que, como plataforma de defesa, aquilo que deixou de ser importante sempre é trazido como se importante o fosse. Mas no caso dos autos, o que se apurou que o motivo tem a ver com uma questão patrimonial que envolvia o fato de que a vítima já era casada com a antiga esposa do mandante e que por força disso havia uma disputa patrimonial em partilha de bens e o acusado não gostou da postura da vítima em relação ao processo judicial da partilha de bens. O processo já tramita no judiciário há 8 anos. Valdir tinha conseguido se livrar das acusações quando seu nome foi retirado do processo. A juíza que analisou o caso não viu provas suficientes para que ele virasse réu. O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça manteve a acusação contra Valdir. Em Rodrigues Alves, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de tentar matar o próprio pai. Além desse crime, ele é investigado por envolvimento em uma tortura a mando de uma facção criminosa. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do município de Rodrigues Alves. Segundo o delegado Marcílio Laurentino, o suspeito, que é dependente químico, chegou à casa dos pais armado com terçado e tentou atacar o próprio pai. A Polícia Civil tomou conhecimento de uma tentativa de homicídio contra um idoso de 73 anos, praticado pelo próprio filho. A vítima, para se defender, chegou a desferir uma paulada na cabeça do autor, que foi socorrido ao hospital, medicado, e em seguida foi conduzido para esta delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A briga foi contida com a ajuda do cunhado e das irmãs do suspeito. Apesar do ataque, o pai sofreu apenas ferimentos leves
e não precisou de atendimento médico. O homem também é suspeito de ser o executor de uma tortura ocorrida na semana passada. O crime teria sido cometido a mando de uma facção criminosa e até então apenas o mandante havia sido preso. O filho já era investigado nesta delegacia por uma prática de tortura na semana passada, onde conseguiu se evadir. Ele agora passará por audiência de custódia e responderá, além do homicídio, também pela tortura que ocorreu na semana passada deste município. Filho que matou a própria mãe a golpes de faca vira réu em processo. O crime aconteceu no último dia 2 de novembro, na casa da vítima. O dia 2 de novembro deste ano está marcado para os moradores aqui da rua Álvaro Inácio. Nós estamos no Conjunto Esperança. Nessas imagens que você vê agora, observe essa movimentação. Esse local que nós retornamos agora mostrando exatamente a imagem que nós estamos, voltamos aqui para a frente da residência onde esse crime aconteceu. No dia 2 de novembro deste ano, a mulher de 47 anos, ela identificada como Márcia Maria da Costa Azevedo, foi morta a facadas. Você lembra dessa situação? Relembra que o corpo foi encontrado pelo próprio filho, o filho dela identificado como Eduardo da Costa Azevedo, de 22 anos. Acontece que no mesmo dia, ainda algumas horas após, a polícia acabou descobrindo que o responsável por essa morte, esse feminicídio, foi de fato o Eduardo. Ele tentou forjar a cena de que ele havia encontrado a mãe sem vida aqui no local, como você acompanha nas imagens. E após chorar aqui, se desesperar, dizer que não sabia o que havia acontecido, horas depois, em depoimento à polícia, ele acabou confessando a autoria do crime. Acontece que agora, como você já destacou aí no estúdio, ele passou para a condição de réu e vai responder na justiça por homicídio triplamente qualificado, além de fraude processual. Como eu mencionei, ele é acusado de tirar a vida da própria mãe, a Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos, e essa situação teria acontecido após uma discussão. As informações que foram levantadas no âmbito da justiça e até também baseadas no próprio depoimento do Eduardo, apontam que na manhã do sábado, dia 2, ele havia acordado logo cedo para trabalhar e foi atrás de tomar café na cozinha da casa. E a mãe dele não estaria. Acontece que alguns minutos depois que ele acordou, então ela chegou. E foi aí que eles teriam iniciado uma discussão, porque de acordo com ele, o Eduardo, o autor desse feminicídio, eles então teriam iniciado uma discussão. Ele alega que a mãe não queria deixar ele tomar café, ele estava tentando tomar café, e nessa discussão ele informou que teria começado a ser agredido pela própria mãe, e após um tempo ela teria pegado uma panela também para começar a agredir ele. Nesse ato de confusão, foi aí que ele pegou essa faca e desferiu vários golpes no corpo da própria mãe. É importante a gente ressaltar também que essa decisão foi assinada pelo juiz Robson Aleixo, da primeira vara do Tribunal do Júri, que acabou aceitando a denúncia do Ministério Público. De acordo com o juiz, já que na certidão de óbito da Márcia Maria já encontra-se ali justamente essa questão de homicídio, feminicídio, né? Afinal, estamos falando aí de uma situação de agressão dentro de casa, classificando aí o feminicídio. Isso deixa claro de fato aí a autoria do crime. É preciso, segundo o que destacou ainda o juiz, haver esse trabalho, mas o juiz diz, né, baseado aí nessas informações, que não há nada que retire aí a culpa e a autoria do Eduardo. Depois de ser agredido por não concordar com o tráfico de drogas e a vida que levava em casa, uma criança pede ajuda na escola. Um menor chegou na escola hoje, só que assim que ele chegou na escola, a professora percebeu que ele estava machucado. Ele pediu ajuda, conversou com a professora
prontamente, em virtude da agressão, da possível agressão que ele sofresse, poderia ser contínua ou não, outras situações dentro da residência, essa professora, ela acabou acionando a Polícia Militar, mais precisamente os policiais do 3º Batalhão, que prontamente também foram até a escola, pegaram as informações. No local, eles conseguiram conduzir aqui para a delegacia pelo menos 3 pessoas. O Sebastião Freires dos Santos, de 31 anos, que é pai do garoto, e também os outros 2 maiores, Pedro Freires dos Santos, 36 anos, e Maria Eronildes Aceno de Araújo, 42 anos de idade. Eu vou conversar aqui com o comandante de patrulha, segundo o tenente Eliabe, porque, tenente, não é muito comum a gente ver essa situação, mas diante da informação desse garoto, da percepção da professora de que algo estava errado, as forças se unem nesse momento. Uma criança é retirada de um lar perigoso, 3 indivíduos são conduzidos para a delegacia com arma e droga. Sim, esse é um trabalho feito pela Polícia Militar já há muito tempo. A gente tem o policiamento escolar e o PROERD que orienta essas crianças nessas ações, tá? Para que tenham uma boa convivência com os pais dentro da família. E as crianças sabem, né, nas escolas, que qualquer situação que seja contrário à lei, contrária às regras, contrária à disciplina que eles são ensinados, é para ser denunciado. Tá? É um trabalho que o PROERD faz nas escolas. Então a criança hoje, quando chegou, passou essa situação para a professora da escola, pediu ajuda, né, e informou que, além de ter sido agredido em casa, tinha também esse entorpecente e essa arma aí no interior da residência. Né, nós deslocamos com a guarnição lá e foi possível, né, fazer a apreensão desse material. E a gente pode, com certeza, assim, tenente, dizer que isso aí é um resultado de um projeto como esse, porque se a criança tem um ensinamento dentro da escola daquilo que é certo e que é errado, ela é apresentado a ela o que é o entorpecente, o que aquilo causa, e aí ela decide, não quero aquilo, e nesse caso, além de não querer ter sofrido a agressão, ainda resultou na prisão e na apreensão dos indivíduos e do entorpecente. Sim, inclusive é um dos motivos dele ter sido agredido, né, porque, como foi ensinado no PROERD, né, ficar longe das drogas, a criança não aceitou ver aquilo em casa e foi agredido aí pelos responsáveis, tá? E esses que estão sendo apresentados aqui na delegacia exatamente por estarem fazendo, né, a venda e consumo de entorpecente no interior da residência, né, que é uma situação totalmente que é ensinado o contrário, totalmente para as crianças, as crianças que fazem o PROERD em todas as escolas, tanto escolas municipais, estaduais, como nas particulares, a gente tem essa abrangência do PROERD para ensinar essas crianças. E veja ainda hoje, Quadrante Rondon, o que o governo federal anunciou de investimentos para a infraestrutura nesta região da Amazônia. Os detalhes em instantes. Ministério do Planejamento e Orçamento do Governo Federal anunciou investimentos de 4,5 bilhões de reais no chamado Quadrante Rondon. O recente anúncio do governo federal quanto aos investimentos de 4 bilhões e meio de reais na rota do Quadrante Rondon, um dos projetos logísticos mais estratégicos da região norte do Brasil, que conecta os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas a mercados nacionais e internacionais, ganhou destaque no mundo. Mesmo com todas as dificuldades, o Acre exportou só em 2023 mais de 45 milhões de dólares em produtos. Carne suína e castanha foram responsáveis por cerca de 80% das vendas, principalmente para o país vizinho Peru, além de outros produtos alimentícios que foram exportados também para o nosso outro vizinho, a Bolívia. A rota, que engloba rodovias, hidrovias e infraestrutura portuária, é uma aposta para otimizar o escoamento da produção agrícola e industrial da região, além de facilitar o acesso a mercados da Bolívia e do Peru. Pelo Acre, a rota inclui a BR-364, principal ligação entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e a BR-317, que conecta o estado à fronteira com o Peru. Além dos investimentos nessas duas BRs,
as ampliações e melhorias das linhas de transmissão energética e infovia também estão contempladas, como explica o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assubanipo Mesquita. Esse informe, do Ministério do Planejamento e Orçamento do Governo Federal, nesse momento, desse pacote de investimentos que já está acontecendo, que foram inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento, por iniciativa do Governo do Estado do Acre, de lá no começo dessa gestão, de ter feito uma parceria com o Governo Federal e apontado quais são as prioridades para o Estado, e dentro desse aspecto aí, dessa integração, esses foram alguns investimentos que foram apontados, o anel viário, a ponte sobre o Rio Acre lá em Brasilé, então esse é o último elo de ligação viária dessa rota, Temos aí os investimentos em linha de transmissão, a própria BR-364, a manutenção das BR-317 e 364 também, são algumas iniciativas, a Infovia. Então foram prioridades que o governo do Estado pactuou com o governo federal, no sentido de melhorar nossa infraestrutura para fortalecer essa integração do Brasil com a costa do Pacífico. O secretário também destaca a constante bandeira levantada pelo Estado para conseguir incluir na rota uma saída pela cidade peruana Pucallpa, conectando a Lima, visando inclusive o novo porto de Chancai. Nós tivemos a oportunidade de aqui no Acre ter um encontro muito importante com a presença da ministra aqui, se eu me recordo, no primeiro semestre, pelo mês de junho, julho, então foi um encontro muito importante, no qual nós pudemos apresentar em detalhes as demandas aqui do Estado, algumas demandas mais específicas do Estado que não foram ainda previstas dentro do relatório que o Ministério elaborou. Dentre elas, está lá a questão da melhoria das alfândegas, o nosso laboratório de alimentos e esse importante eixo de conexão, mais um braço de conexão do Acre com o Peru, que é essa saída por Pucallpa, ligando o Cruzeiro do Sul a Pucallpa, são 230 quilômetros, 250 quilômetros ali, muito próximos, Lógico que tem que um enfrentamento de um debate técnico e ambiental a ser enfrentado, que isso é perfeitamente plausível de acontecer e possível de acontecer, mas que também vai dar um outro braço que vai ter uma atração ainda maior do que essa rota que nós já temos, apesar de que essa rota ela está funcionando, está viabilizando as exportações e importações que já estão acontecendo, mas essa outra rota ela está mais apontada para o Porto de Chancai, que é o grande porto aí, que é o grande incremento, vamos dizer assim, de investimento chinês que está ali tentando se conectar com o Brasil. Outra importante novidade discutida junto ao governo peruano foi a possibilidade de uma ferrovia construída entre Porto Maldonado e Cusco, já que esse trecho que atravessa as cordilheiras é mais difícil e inviável, sobretudo para os produtos do tipo commodities. Na verdade, a nossa rota tem esse desafio, que é transcender a cordilheira dos Andes, que tem vamos dizer assim, uma logística um pouco complexa. Apesar dela estar muito bem instalada, operante, mas ela impõe algumas limitações nos equipamentos que podem ser utilizados. E aí existe uma discussão se os produtos de commodities, como a soja, os grãos, alguns minérios, é viável trafegar por lá. A questão também é que hoje já vai pelo Rio Madeira, então já tem uma lógica rodando, então não tem ainda um experimento formal, mas realmente existe algum fator novo de dificuldade que é a cordilheira. Nesse sentido, tivemos uma grande oportunidade, numa análise que nós fizemos, junto com o governo do Peru, em especial a Assembleia, o Congresso Nacional Peruano, que tivemos uma reunião com o presidente do Congresso Nacional Peruano, no qual discutimos a possibilidade de abrir no Peru um debate sobre uma ferrovia ligando Cusco até Porto Maldonado. Então são ali 400 quilômetros de ferrovia, porém o Peru já tem uma expertise nesse tipo de infraestrutura, então o presidente do Congresso peruano viu com muito bons olhos essa ideia, então na verdade não estava em pauta ela, porque de Cusco até o porto de Matarani, até o Pacífico, já existe uma ferrovia que leva minérios inclusive, então já tem uma logística bem implantada. Com essa nova proposta, esse complemento, que eu tenho certeza que nós já abrimos inclusive um protocolo de comunicação e de grupo de trabalho para avançar nesse debate, eu acho que tem tudo para dar certo, inclusive as commodities, para viabilizar as commodities, porque os caminhões podem ir até Porto Maldonado, que a estrada segue num plano, vamos dizer assim, e de Porto Maldonado, seguindo por via de trem, vamos dizer assim, por via férrea, vai viabilizar ainda mais o trabalho de commodities. A Rota Quadrante Rondon não é apenas um projeto logístico, mas uma janela de oportunidades para o Acre e toda a Amazônia, reforçando o papel estratégico da região no desenvolvimento do país. Para a população local, a expectativa é de que o investimento traga mais empregos, qualidade de vida
e oportunidades para um futuro bem próximo. E assim nós encerramos esta edição. A você, uma boa noite e até amanhã.